Olá! Hoje o ateliê das revistas antigas vai tratar um pouco diferente das coisas. Vou contar para vocês algo que aconteceu enquanto eu fazia estágio na escola onde eu estudava engenharia. E esse fato envolve dois veículos muito interessantes da época, veículos que marcaram a juventude de muitas pessoas, inclusive a minha juventude. Ok? Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, que eu julgo ser um assunto interessante para você entender as coisas como acontecem aqui nesse nosso país, vamos rolar a vinheta. Rola a vinheta! Pois bem, vamos então falar hoje sobre dois veículos que representavam bem a juventude da década de 80 do século passado. Primeiro veículo, o XR3, que vocês veem a figura logo em seguida. XR3 tinha um motor 1.6 de 4 cilindros que rendia 81,7 cavalos, pelo menos na versão 86. E claro, era um carro bonito, um carro que tinha um aspecto de um carro esportivo. O design dele ainda é bonito, ainda é muito bonito perto dos carros da época. Só que o motor dele era um motor oriundo do Gordini. Era um motor que praticamente a evolução dele vindo da década de 40, 50 do século passado. Então já era um motor ultrapassado, mas era um motor que, de certa forma, equipou vários veículos da época. O Del Rey, o Corcel, a Belina. Era um motor muito bom, não era um motor ruim, não. Ele era um motor econômico, era um motor de fácil manutenção, você tinha peça para tudo quanto era lugar, e claro, ficou ali nos registros, né, do Brasil com relação à existência de um veículo com motor 1.6 que era muito bem quisto pelos brasileiros. E ele, claro, né, chamou a atenção da juventude, todo mundo queria ter um carrinho bonito que nem aquele. E ele não tinha uma expressão tão forte em termos de velocidade e desempenho quanto os veículos importados. Mas isso não era, na época, não era um problema por uma condição de dizer, é um carro nacional. É um carro, digamos assim, 100% nacional. Claro que o projeto dele, o royalty tudo, era voltado para um carro mundial. No caso, o Escort. E a juventude vivia atrás de ter um carrinho assim, e chamava a atenção até de quem era mais velho. E aí, o que aconteceu? Bom, a Volkswagen, claro, ela já tinha carros que andavam muito bem, como era o caso do Passat, como era o caso do Santana, que já estava sendo evidenciado, com motor 1.8. O Santana chegou depois, se não me engano, foi em 88, com motor 2.0, foi em 86 mesmo, eu não me lembro. E o que acontece? Esse motor 1.8 rendia no carro que foi, vamos dizer assim, aquela coqueluche realmente da velocidade, rendia 99 cavalos. Esse motor de 4 cilindros, com base Audi, era um motor baseado nos Audis da década de 70, da década de 60 e 70, e surgia então o Gol GT 1.8. Veja a figura dele aí na sequência. O Gol GT 1.8 era o carrinho, andava muito. E o que acontece? Não pega com o XR3, claro que ele ganhava todas. Ele era muito rápido, era um carro muito nervoso, como dizia um colega meu, muito nervoso esse carro. Aí eu tive um GTS, que vamos dizer assim, era um pouquinho mais nervoso. Mas bebia muito, claro. E bebia assim, ele não tinha o consumo de um carro econômico. Por quê? A ideia não era economia, era velocidade, era desempenho. Na época o combustível era relativamente barato, então isso não pesava no bolso do jovem que queria ter um carro assim. E o que acontece? A Ford não tinha um carro à altura na época, nesse momento, para competir com ele junto com o design do XR3. Claro, a Ford tinha carros mais poderosos,
fora do Brasil. Mas, de certa forma, a Ford quis continuar com essa situação. E eu lembro que teve uma empresa, não lembro o nome dela, ela resolveu fazer o seguinte: vamos turbinar o Escort XR3 1.6 para ele acompanhar o Gol GT. Ok, mas a ideia era que esse turbo ele fosse o que hoje a maioria das pessoas chamam de turbo de padaria, que é aquele turbo que você compra ele pronto para colocar no carro. Tinha que ser uma coisa barata e eficiente. Motor de 81,7 cavalos, tinha que chegar pelo menos a 99 cavalos. Um turbo compressor podia fazer isso. Né? E começaram os testes e o XR3 começou a mostrar que não tinha um desempenho tão poderoso mesmo a 99 cavalos, ou 100 cavalos, ou 105 cavalos, que foi na época, se eu não me engano, o que foi conquistado com o primeiro teste nesse veículo. E inclusive, eu acho que com 105 cavalos, alguma coisa a mais, ele foi testado em Interlagos. Se eu não me engano, foi o Ayrton Senna que testou ele. Se foi o Ayrton Senna ou se foi um outro piloto, mas a resposta do piloto com relação a fazer o teste com o XR3. Ele deu algumas voltas, não conseguiu chegar, acho que a 190, 195, e perguntou para quem desenvolveu, falou: você tem certeza que você vai realmente oferecer esse conjunto para o XR3? Tem que ser algo mais poderoso. E tinha junto, né, claro, quando você abre o leque, né, para começar a fazer testes, você fica interessado em verificar se outros veículos acompanham. E a gente tinha um Fiat 1.5, eu não lembro que Fiat que era, e ele estava equipado com esse mesmo turbo de padaria, e esse piloto foi dar uma volta com ele, com o Fiat, no mesmo dia. E ele deu, acho que não chegou a dar 2 voltas, ele desceu do carro e falou assim, o carro chegou, segundo o pessoal da época, esse Fiat 1.5 com o turbo, chegou a 200 por hora. Então, olha só, hein? Aí ele falou: vocês têm certeza que vocês vão vender só para Ford? Então, olha aí, né? Ó, a diferença de motorização. Mas vamos lá. O motor da Fiat já era mais moderno quanto o motor da Ford na época. Tá? E o que aconteceu? Alguém falou o seguinte: falou, olha, nós vamos tirar mais potência desse XR3. Levado para um turbo, levado esse motor turbo, né? Para um teste numa máquina, um equipamento, né, chamado dinamômetro. Eu vou colocar uma foto de um dinamômetro mecânico aí para vocês verem como é que era na época. Mas tínhamos um dinamômetro elétrico no lugar. E aí fomos fazer o teste. Só que os donos da turbina, do turbo compressor, os caras que estavam desenvolvendo o projeto, falaram assim: nós queremos 125 cavalos no XR3. É uma cavalaria poderosa para um turbo qualquer. E sem modificação no motor. Tá? E aí o que aconteceu? Subindo de giro, eu lembro, passei na frente do painel e vi o motor todo vermelho. Eu falei: quantos RPM está? Falou: está com 4.500. Geralmente ele ficava vermelho um pouquinho mais, né? E falou assim: nós estamos vendo se vamos chegar a 5.600, mas estamos com medo. Falei: vamos tentar, faça o teste, vamos ver o que dá. E eu fui para uma outra sala, estava desenvolvendo um outro trabalho, e nisso eu ouvi uma explosão. Corri para ver, falei: o que aconteceu? O motor com o turbo explodiu, o motor derreteu. Eu lembro até hoje, o pistão do motor, com um anel assim, né, em volta, o anel resistiu, mas ele estava derretido no meio. Aquilo travou o motor na hora. Tamanha foi a temperatura e a pressão. Né? Eu não lembro os dados de pressão da época, mas não era possível fazer isso no motor sem modificá-lo. Você consegue usar um turbocompressor de uma forma como você quiser. Você consegue. Por exemplo, se você quiser pegar um motor, pode pegar mesmo o motor CHT, esse motor de 1.6, pegar ele, ou um outro qualquer motor, e colocar um turbo. Fala assim: eu quero 200 cavalos desse motor. Você pode conseguir.
Só que você tem que mudar toda a mecânica interna em relação a peso, você vai ter que mudar material, quer dizer, é outro motor, você vai fazer outro motor. A carcaça pode ser a mesma, vai estar lá com seus 1.600 centímetros cúbicos, mas o material é outro. Os realinhamentos com relação ao funcionamento de abrequim, eixo comando, muda tudo. Tá? Isso é uma conversa que, como eu disse para vocês, no futuro eu falei, para vocês começarem a entender, né? Quem não entende, quem já entende também, relembrar como é que funciona a máquina mesmo. Outro segredo. Por que o XR3 não chegou a acompanhar o desempenho do Gol, mesmo tendo 100 cavalos ou mais? Existe uma relação motor-transmissão. Se a transmissão não estiver devidamente adaptada, não vai acontecer nada. Pode acontecer uma aceleração maior, tá, mais rápida, uma aceleração não maior, uma aceleração mais rápida. Porque você está sim ganhando potência, tá? Mas se você não fizer um ajuste na transmissão, você não vai ganhar muita velocidade. Você vai forçar o equipamento. Ah, mas e se é uma transmissão automática? Sim, lembrando bem que na época os dois modelos não tinham transmissão automática. Pelo menos eu não me lembro de ter visto XR3 um Gol GT com câmbio automático. Ok? Mas o que aconteceu depois com a existência da Auto Latina, que foi a junção da Volkswagen com a Ford, Volkswagen mais Ford, resultou no seguinte: o grande vencedor foi o XR3. Ele ganhou um motor 1.8, que ironicamente equipava o Gol GT. Ok? Então tá aí, ó, é uma história interessante que eu titubeei para poder passar aqui. Não vou citar o nome das pessoas, nem da escola, nem nada que fizeram parte do processo, porque não cabe questionar nada do que aconteceu, porque aquilo aconteceu há muito tempo atrás. Mas é interessante registrar. Por quê? Porque às vezes a brincadeira pode se tornar perigosa. Então, recado, se você vai querer turbinar seu carro, seja qualquer carro, tome muito cuidado com a pressão que você vai colocar dentro dele. E conte sempre com a ajuda de um engenheiro. Ok? Agradeço mais uma vez a atenção e até o próximo vídeo.